Recusar um pedido inusitado de um rei talvez não fosse a opção de ninguém. Batseba foi uma dessas pessoas que não teve a ousadia de dizer não às ordens do rei Davi. Lembramos que, como relata o livro de Mateus, capítulo 5 e versos de número 27 e 28 nos diz: Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Uma das histórias bíblicas que mais levantam questionamentos e que muitas das vezes não encontramos as respostas, nesse vídeo de hoje lhe mostrarei na luz da palavra do Senhor as duras consequências que o adultério acarretou na vida da personagem de hoje. Mas, antes de darmos início ao nosso tema de hoje, já peço que curtam esse vídeo, se inscrevam no nosso canal, toquem no sininho para receber os novos vídeos e compartilhem com amigos e familiares, para que a mensagem de Deus se espalhe pelo mundo. Uma mulher com uma beleza que chamava a atenção de quem a olhasse. Batseba, ou Batseba, foi uma das esposas de Davi e mãe do rei Salomão. A história de Batseba ficou conhecida na Bíblia no contexto do pecado do rei Davi. Antes de se casar com o rei de Israel, Batseba era esposa de Urias, o heteu. De acordo com os registros bíblicos, Batseba era filha de Eliã e neta de Aifoel, o Gilonita, 2 Samuel, capítulo 11 e versos de números 3, 23 e 24. O seu nome provavelmente significa filha de um juramento ou sétima filha. Ela também é chamada no texto bíblico de Batsua, que significa filha de abundância. Livro de 1 Crônicas, capítulo 3 e verso de número 5. Como dito anteriormente, já sabemos que ela era uma mulher muito bonita, mas Batseba era casada com um soldado do rei Davi, o que já caracterizaria que nenhum homem pudesse cobiçá-la, muito menos tomá-la para si. Sobre sua vida matrimonial com Urias, a Bíblia não traz nenhum relato sobre a vida conjugal do casal. O que a Bíblia vem a nos mostrar é sua relação extraconjugal com o rei Davi. Tudo o que se sabe é que num certo dia Batseba foi vista por Davi enquanto se lavava. Como ele a viu do terraço de seu palácio, de alguma maneira o lugar em que Batseba estava se banhando não era totalmente reservado, e qualquer um que passasse por ali podia observá-la se banhando. Davi ficou impressionado com a beleza de Batseba e não conseguiu controlar seus desejos pecaminosos. No início ele não sabia quem era Batseba, mas logo depois foi informado por seus servos que se tratava da esposa de um de seus guerreiros. Mesmo assim, Davi não a respeitou e ordenou que a mulher fosse levada ao seu palácio. Ali ele se deitou com Batseba e concretizou seu pecado de adultério. Naquele tempo, Urias estava no campo de batalha a serviço do exército de Israel. Qualquer intimidade conjugal entre ele e Batseba ocorreu antes desses acontecimentos. Logo após ter seduzido Batseba, o rei Davi descobriu que ela havia engravidado dele. Então, tentando se livrar de uma possível culpa ou arrependimento, ele tentou a todo custo fazer com que Urias pensasse que o filho era dele. Para tanto, ele mandou que Urias retornasse à cidade de Jerusalém na tentativa de convencê-lo a ir para casa e se deitar com Batseba. Caso isso acontecesse, ele não suspeitaria da gravidez dela. Mas Urias não aceitou ir para sua casa e se deitar com a sua esposa, enquanto seus companheiros estavam engajados numa guerra. Inclusive, Davi, num ato de desespero, chegou até a embriagá-lo, mas ele não cedeu. Foi então que Davi se afundou ainda mais no pecado, ao ordenar que Urias fosse colocado na frente da batalha para ser morto. Livro de 2 Samuel, capítulo 11. A morte de Urias trouxe consigo um peso de culpa e remorso que Davi carregaria para o resto da sua vida. A desaprovação de Deus também recaiu sobre ele, e seu reinado foi manchado por conflitos e tragédias. Batseba, por sua vez, enfrentou o peso da traição e do sofrimento causados pela manipulação de Davi. Ela perdeu seu marido de maneira trágica e teve que lidar com o luto pela morte de Urias e a vergonha de sua história, sendo apontada com comentários maldosos sobre seu caráter. Embora tenha se tornado rainha, sua posição não a livrou das consequências emocionais e psicológicas desse trágico evento. Mas, como todo o pecado tem consequência e o salário do pecado é a morte, como é relatado biblicamente no livro de Romanos, capítulo 6 e verso de número 23. Após a morte do seu marido Urias, Batseba se casa com o rei Davi. Afinal, já estava grávida dele e buscaram algum meio de esconder todo o pecado. Como se alguém conseguisse esconder de Deus seus atos vergonhosos. O Senhor não se agradou da atitude de Davi por ter cobiçado uma mulher casada, ter cometido o adultério e assassinato. O Todo-Poderoso enviou o profeta Natã para denunciar o pecado de Davi e expor sua miséria. Primeiro, Natã contou a Davi um tipo de parábola, e tudo isso aconteceu de tal forma que antes mesmo de cair em si, Davi ficou revoltado com a situação descrita pelo profeta e declarou que era digno de morte o homem que tivesse cometido tal pecado. Então, quando soube que se tratava de seu próprio caso, o rei de Israel se lamentou profundamente. Portanto, o fruto do seu pecado foi o seu sofrimento. Embora Davi fosse um homem segundo o coração de Deus, como está descrito no livro de 1 Samuel, capítulo 13, mesmo pecando, ele temia ao Senhor e tinha verdadeiro compromisso e zelo com a vontade de Deus. Contudo, apesar do arrependimento genuíno e sincero
sincero de Davi, o filho de seu adultério veio a morrer. Livro de 2 Samuel, capítulo 12. Apesar do seu filho não ter vingado, Deus deu a ele e Batseba outros filhos. Portanto, vemos como Deus é misericordioso e tem amor pelos seus, mesmo falhos e miseráveis. Apesar do sofrimento, Batseba continuou ao lado de Davi, sendo uma esposa leal e apoiando-o em seu reinado. Ao longo dos anos, ela se tornou mãe de outros 4 filhos com o rei Davi, que trouxeram alegria e um novo sentido à sua vida. Seus filhos eram Salomão, Simeia, Sobabe e Natã. 1 Crônicas, capítulo 3 e verso de número 5. Mesmo após longos anos, Davi carregou sobre si o peso do seu pecado com uma tragédia familiar. Um dos seus filhos, Aminom, cobiçou e se deitou com sua própria irmã Tamar. Ambos eram filhos do rei Davi. Livro de 2 Samuel, capítulo 13 e versos de número 1 ao 22. De todos os filhos de Batseba e Davi, sem dúvida Salomão era o mais adequado para assumir o trono após a morte do seu pai. Inclusive, a coroação de Salomão aconteceu num momento em que havia uma conspiração para que seu meio-irmão, Adonias, assumisse o trono de Israel. Então Batseba, com sabedoria e esperteza juntamente com o profeta Natã e o sacerdote Zadok, foram importantes para que Adonias não tivesse sucesso em sua reivindicação. Eles conseguiram fazer com que rapidamente Davi proclamasse Salomão como rei. Quando isso aconteceu, Batseba se tornou rainha-mãe em toda a Israel. Livro de 1 Reis, capítulo 1 e versos de número 5 ao 40. Anos mais tarde, o mesmo Adonias se empenhou em convencer Batseba para que ela pedisse que o rei Salomão lhe desse Abisag como esposa. Abisag havia sido esposa de Davi. Nesse contexto, Adonias acabou sendo morto. Livro de 1 Reis, capítulo 1 e verso de número 2. Por fim, como a mãe de Salomão, Batseba é mencionada no Novo Testamento ao ser incluída na genealogia de Jesus, como está descrito no livro de Mateus, capítulo 1 e verso de número 6. Após a morte do seu marido Davi, Batseba teve que conviver em meio a conflitos que a realeza enfrentava naquela época. Embora a sua influência na corte fosse significativa, pois ela era a mãe do que veio a ser o futuro rei, o seu filho Salomão, que era um homem muito sábio e conselheiro, fruto do seu casamento com o rei Davi. A Bíblia não diz sobre o período de sua morte, mas estudiosos bíblicos mencionam ela ter falecido durante o reinado do seu filho Salomão. Apesar da sua história ter sido marcada por luto, traições e dores pela perda do primeiro filho que carregava em seu ventre, fruto da traição com o rei Davi, Batseba também teve momentos alegres em sua vida. Deus a abençoou com outros 4 filhos. Ela viveu como uma mulher forte e guerreira. Embora marcada pelo ocorrido quando Urias foi para a batalha, o que desencadeou toda a sua história que ficou conhecida na Bíblia, ela construiu uma família influente edificada na cidade de Israel que faria parte de uma história bíblica. Essa história de escolhas, adultério, consequências e arrependimento é um exemplo do grande amor de Deus. Mesmo com tantas atitudes que entristecem o coração dele, o perdão e a restauração sempre estarão disponíveis àquele que se abre para ouvir a voz do Senhor. Tiramos desta verdadeira passagem bíblica uma lição muito importante para nós, principalmente os cristãos. A verdade é que ninguém está isento de cometer um pecado, e as escrituras sagradas são claras quanto a isso. No livro de Tiago, capítulo 2 e versos de números 10 e 11 nos diz: "Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei." A Bíblia deixa claro que todo pecado é uma ofensa contra Deus, mas alguns pecados têm consequências mais graves que outros. Muitas pessoas, até mesmo os cristãos, podem dizer: "Mas Davi era um menino tímido, que nem seus irmãos acreditam que por trás daquele garoto existia um menino valoroso escolhido por Deus para derrotar um gigante e reinar em Israel." É até difícil comparar aquele menino com um homem adúltero e assassino que Davi se transformou. Batseba era a mulher de Urias. A Bíblia se refere a ela como esposa de Urias, nunca de Davi. A parábola de Natã aponta para Batseba como vítima. Ela foi espionada, tomada, engravidou de um outro homem que não era seu esposo. Seu marido foi morto e ela perdeu seu bebê. O ser humano, com sua natureza pecaminosa, muitas das vezes é tentado, como o rei Davi foi. E quem lê as escrituras sagradas sabe bem que ele era um homem segundo o coração de Deus. E mesmo assim não resistiu aos desejos carnais. Gálatas, capítulo 5 e verso de número 16, que diz: "Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne." Quando deixamos de alimentar nosso espírito, os desejos carnais predominam, nos fazendo cair em pecado, até mesmo aqueles pecados que juramos que não iríamos cair de novo. Portanto, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Efésios, capítulo 6 e versos de números 11 ao 13. E agora quero saber de você, que garanto que em algum lugar já ouviu essa história bíblica. Tudo o que eu disse nesse vídeo te fazem acreditar
acreditar que Batseba leva é inocente ou que ela tinha a intenção de ser esposa de Davi e ter um filho com o rei de propósito? Qual a sua opinião? Agradeço a sua companhia até aqui. Que o Senhor Jesus abençoe tua família e compartilhem esse vídeo para que alcance mais almas. Não se esqueçam de tocar no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Comentem aqui embaixo o que acharam do tema de hoje e já deixem sugestões de temas para os próximos. Graça e paz, até logo.